Pai, posso dormir com o senhor hoje, pai? É que eu tô com medo do Mirassol. Fala, rapaziada! Bom final de semana a todo mundo. Irmão, quem pegou a referência, pegou, tá? Um meme muito conhecido aí, traduz muito do que é a fase do Sport Clube do Recife em 2025. Mais de 2 meses sem vencer, tomando vareio de bola de todo mundo, perdendo para todo mundo. Isso é Esporte Clube do Recife em 2025, né? Um ano que investimos mais de 60 milhões, que temos a maior diretoria do futebol brasileiro, a profissionalização de Guilherme Falcão no campeonato, né? Enfim, é muito do que está acontecendo no Esporte Clube em 2025, tá? Rapaziada, antes da gente começar, meu irmão, like, se inscreva no canal. Só essa introdução valeu a pena, então deixa seu like, tá? E se inscreve aqui no canal, me ajuda aí a continuar fazendo mais vídeos aqui pro canal. A gente sempre tá trazendo notícias, né, novidades do Sport Clube do Recife. E amanhã tem jogo, tá? Amanhã o Sport já convocou todo mundo para a Ilha do Retiro, soltou vídeo de Diego Souza, né? Convocando a ilha lotada, a ilha abarrotada, pro péssimo momento que o Sport Clube do Recife vive. Pois bem, amanhã teremos novidades na escalação. O Sport deve, mais uma vez, ir com 3 zagueiros, mas não se assustem, Rafael Thierry pode chegar ao time titular. O Inter que vem com reservão. Vamos falar também um pouquinho da tabela e do Campeonato Brasileiro da Série A até aqui, tá? Vamos lá, rapaziada. Que baita campeonato o Mirassol vem fazendo, tá? Deixa eu só voltar aqui. Bem, rapaziada, até dei uma cortadinha aqui porque meu PC bugou, mas beleza, vamos lá. O Sport, ele pode ter novos jogadores aí, e até jogadores velhos conhecidos da torcida, como é o Rafael Thierry, na escalação para o jogo de amanhã. Uma coisa é fato, né? O Internacional vai vir com metade do time titular, alguns reservas, alguns sub-20, não vai vir com a zaga titular, não vai vir com o meio de campo titular. E isso pode ser bom para o Sport. Lembrando que o Internacional, na próxima semana, né, daqui a 2, 3, 4 dias aí, vai enfrentar o Bahia. Então, jogo dificílimo. O Internacional quer se preservar porque tá de olho nesse jogo. E, gente, convenhamos. Se o Sport não venceu o Internacional na ilha, se o Sport não venceu o Red Bull Bragantino na ilha, se o Sport não venceu o Fortaleza na ilha, se o Sport não... Vai vencer de quem, irmão? Vai vencer de quem? Do Vasco no São Januário? Do São Paulo no Morumbis? Vai vencer do Palmeiras? Vai vencer do Corinthians na Neoquímica Arena? Vai vencer do Flamengo? Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Precisamos vencer urgente. Você que tem religião aí, independente de qual seja a religião, faça sua oração, faça sua reza, faça seu trabalho, faça o que for. Irmão, amanhã precisamos vencer a qualquer custo. A qualquer custo precisamos vencer amanhã. Vá na ilha, jogue sal grosso. O que for necessário, vamos fazer para o Sport vencer amanhã. Porque precisamos. Porque precisamos. Tá? Enfim, o provável time titular de amanhã, e aí eu vou dar um asterisco aqui, eu já vou falar o porquê, e é o time que vem treinando, né, na última semana, desde o último jogo que a gente perdeu por 2-0 do Ceará, é Kaique França no gol, Lucas Cunha, Antônio Carlos e Chico na zaga, deixa um asterisco aqui, eu já vou falar o porquê, Hereda na lateral direita, que é dúvida, tá? Que é dúvida, não sabe se Hereda vai começar amanhã, tá com desconforto no pubis, né? Aqui perto do pipio aqui do... Enfim, não sabe se o Hereda vai começar como titular, se vai ser relacionado para o jogo de amanhã, então por isso que possa ser que o Igor Cariús passa a lateral direita, como fez, né, em boa parte da Série B do ano passado, muito bem, por sinal. E aí, claramente, o Dalbert vai para a lateral esquerda se isso acontecer. Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima pelo meio. E teremos o Barleta e o Pablo mais à frente.
Nesse tipo de escalação aqui com 3 zagueiros, seria uma espécie de 3-5-2. Logicamente, os 2 homens mais alas, né, que a gente pode até chamar de alas, do meio de campo, voltariam um pouco mais, como o Igor Cariús pela direita e o Dalbert, né, se assim o Hereda não começar como titular. E aí vira uma espécie de uma defendendo, né, uma defesa mais robusta, com 5 homens, o Rivera chegando mais junto, o Zé Lucas também. Então é uma coisa muito mais tipo paredão, tá? Muito mais paredão. Agora, quando se trata de ofensivamente, aí a gente vai precisar do Cariús e do Dalbert atacando. E convenhamos que não são os pontos fortes do Dalbert nem do Cariús atacar. Por isso que o Hereda nessa formação aí se sai muito melhor. Por mais que o Hereda não venha bem nos últimos jogos, podemos dizer aí nos últimos 3, 4 jogos, o Rivera não faz um jogo, entre aspas, minimamente decente. Porém, se você for ver as estatísticas de homens que mais roubou bola, no meio de campo, no jogo, Rivera e o Hereda aparecem nesses números. Então mostram que por mais que não sejam aqueles destaques, né, que a gente consiga pôr esse cara, mas eles costumam fazer o trabalho sujo. Então precisamos demais do seu apoio, precisamos demais que os jogadores entendam o que é a camisa do Sport Clube do Recife, a história do Sport Clube do Recife, mas convenhamos, precisa haver uma mudança primeiro da parte de cima, e houve essa mudança. Agora precisa haver a mudança também dos jogadores, do técnico, porque, desculpa, até gosto do Antônio Oliveira, do baita trabalho que fez no Cuiabá, e foi um dos nomes que eu queria por esse trabalho do Cuiabá. Mas quando você chega pegando, tirando João Silva do time, quando você chega fazendo alterações bruscas, colocando Matheus Alexandre de titular, Carlos Alberto de titular, Antônio Carlos de titular, Lucas Cunha de titular, você está passando um recado claro para a torcida e para os próprios jogadores de que você vai virar o trabalho de cabeça para baixo. Você vai mudar tudo. E não é isso que o Sport precisa. Sabemos das limitações do Sport com Pepa, mas não é esse o momento de fazer aquela reviravolta. Precisava de um ajuste, uma coisa ou outra, podia melhorar defensivamente, podia falar para os jogadores, instruir os jogadores a chutarem mais no gol, mas virar o trabalho de cabeça para baixo, virar o avesso, não sei se é por aí. Tanto que nos últimos 2 jogos tomamos 6 gols. Foram 4-0 do Cruzeiro em plena Ilha do Retiro no Dia das Mães e 2-0 do Ceará lá no Castelão. Então não sei se é por aí. Agora, precisamos vencer do Internacional mais do que nunca. Até porque estamos falando de que se caso o Sport não vença o Internacional, numa situação hipotética que o Sport perca para o Internacional, foram 30 pontos disputados, porque já teve 10 rodadas, e o Sport fez 2. O Sport fez 2 pontos de 30. É muito pouco. É muito pouco. Muito abaixo dos 10%. Enfim, tá? Provável escalação do Sport é essa. O Inter deve ir mescladão. Eu não tenho a escalação aqui, mas prometo que amanhã vou tentar fazer um vídeo antes de ir para o trabalho, mais cedo possível para vocês, para trazer realmente um pré-jogo mais aquecido, uma live e tudo mais, tá? Falando um pouco de tabela do Campeonato Brasileiro, eu sei que eu estou no navegador aqui que o GE vai ficar me alertando que eu estou com o Adblock ativado. Mas, cara, o Mirassol ganhou do São Paulo no Morumbi. O Mirassol colheu pontos do São Paulo e contra os outros times que, em tese, vão brigar para não cair, num jogo que, né? O Mirassol na rodada passada, rapaziada, empatou com o Internacional no Beira-Rio. Na 8ª rodada venceu do Corinthians. Aí beleza, depois perde pro Bragantino na 7ª rodada, mas na 6ª rodada empata com o Atlético Mineiro. Na 5ª rodada empata com o Juventude fora de casa. Na 4ª rodada mete 4-1 no Grêmio.
O Mirassol, perdão, o Mirassol que teve tipo 10 vezes a menos o nosso investimento. O Sport investiu mais de 10, quase 15 vezes a mais do que o Mirassol na temporada. Vocês entenderam? O Sport não está praticando futebol. O Mirassol faz amor em campo. O Mirassol dá gosto de ver jogar. Você pega a escalação do time titular do Mirassol, se fossem com a camisa do Sport, vamos supor que é a mesma escalação, só que com a camisa do Sport, não passava da Copa do Nordeste, da fase de grupos. E aí vem todo um contexto, que a gente vai falar disso depois, mas que baita campeonato do Mirassol. Tá? Amanhã teremos Sport Internacional, teremos Vitória e Santos, confronto direto para o Vitória. O Santos junto com o Sport são os piores times do campeonato. O Santos de Neymar e de companhia, né, que prometiam encantar, tá no mesmo rumo. A diferença do Santos para o Sport é que o Santos tem uma vitória. A única diferença do Santos para o Sport é que o Santos tem uma vitória que o Sport ainda não tem. E provavelmente o Santos vai perder amanhã para o Vitória. Teremos também Fortaleza e Cruzeiro. Teremos mais um confronto direto aqui entre Bragantino e Juventude. E teremos o Ceará enfrentando o Botafogo lá no Newton Santos, tá? Então, desejo toda a sorte do mundo para o Sport, mas jogo dificílimo, mas que, mais uma vez, precisamos vencer. Mais do que nunca, meu irmão, precisamos vencer. Acreditem se quiser. Olha a fase que o Sport tá. Na próxima rodada é Sport Mirassol, lá no Maião. Vocês acham que o Sport tem capacidade na atual fase de competir com o Mirassol? Não tem. Pai, eu posso dormir com você porque eu tô com medo do Mirassol. É basicamente isso, irmão. É basicamente isso. Precisamos vencer do Internacional para ver se dá um zereguedê nos jogadores e eles vão lá e fazem um jogo minimamente decente. É isso. É isso. Se o Sport vence do Internacional, numa situação muito hipotética, beirando o impossível, se o Sport chegar no final do ano e não for rebaixado, vocês fizeram parte de história. De uma história muito top, por sinal. Para quem é rubro-negro, claro, né? Porque um time que chega à 10ª rodada do Campeonato Brasileiro sem vencer de ninguém e na 38ª se livrou do rebaixamento, irmão, isso é história. Isso é história, isso vai ficar marcado pro resto da vida. Quando o Sport chegar lá na frente do Sport tiver aquela draga. Meu irmão, tu lembra de 2025? Até a 10ª rodada a gente ainda não tinha ganho. É isso. É isso. Se caso não vence do Internacional, irmão, com todo respeito, Série B. Série B, qualquer coisa além disso é milagre. Se não vence do Internacional amanhã, qualquer coisa além disso é milagre. Teremos uma baita parada, né, agora para a data FIFA. Enfrentaremos o Mirassol e depois o Flamengo. E aí tem essa parada. Não sei se são 40 dias, 30 dias que vai ter essa parada aí do Brasileirão. E o Sport vai ter que arrumar a casa. Vai ter que usar isso aí como uma muleta, alguma coisa e arrumar a casa. O Sport precisa fazer uma janela impecável no meio do ano agora, que abre dia 2, inclusive. Trazer jogadores de nome, jogadores de peso, jogadores que são acostumados em Série A, jogadores que resolvem, líderes, jogadores que vão cumprir com o contrato, que vão agarrar a cláusula, que vão entender o que é o esporte e aí sim contagiar todo o grupo. Vocês acham que isso vai acontecer? Fica a dúvida, tá? Gente, é isso. Se eu fosse chutar um palpite aqui pro jogo de hoje, o jogo de amanhã, né? Puta merda. 1-0. 1-0, eu já tava muito feliz. Gol de Lucas Lima. Lei do ex. Gol de Lucas Lima. Tá? Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Voltamos no pós-jogo aqui. Se tudo der certo. Em nome de Jesus. Um abraço para vocês. E é isso. Precisamos vencer. Pai, tô com medo do Mirassol. Um abraço para vocês e até mais. Fui.